Então, gente, vocês estão conseguindo enxergar esse quadro aí? Alguém fala aí, por favor. Vocês estão com algum problema de voz? Sim? Luísa falou que sim. Então, vamos lá. Bem, nós começamos a ver, né, sobre propagação de plantas, né? E a gente viu que lá a propagação de plantas, vocês fizeram até aquela revisão, né, com o estudo dirigido, valendo ponto, fiz aquele material para vocês. Então, a gente pode propagar plantas de duas formas, né? A forma que é a forma via sementes, então a gente pode propagar plantas essas plantas via semente. E a gente pode propagar essas plantas via vegetativa. Via vegetativa, utilizando algumas técnicas, tá? Entre elas, a gente pode usar, então, a estaquia, que nós vamos falar, e a gente pode também usar célula, a gente pode usar partes da planta. Essa estaquia aqui, a gente pode usar a estaquia que eu vou falar com vocês hoje, a gente pode usar folha, a gente pode usar o caule, a gente pode usar a raiz e outros, tá? Rizoma, que nós vimos semestre passado algumas características dessas, tubérculo, rizoma. Então, nós podemos propagar via semente e via vegetativa. Semente é o que a gente já estava estudando, com sementes, que é normal, vamos dizer assim, de uma planta, mas tem plantas que não produzem sementes. Ou produzem sementes, ou as sementes não são viáveis. E aí, como se propaga? Oi? Boa noite, professor. Boa noite, pode perguntar. Deixa eu perguntar para o senhor, por exemplo, as amioculca dizem que a gente pode propagar ela tirando uma folha e plantando novamente. Essa seria uma forma de reprodução por célula ou como? Ela não é por célula, eu vou explicar por célula para vocês. É uma reprodução. Você fala por folha, né? Então vai ser estaquia? Seria uma reprodução na parte vegetativa, que é por folha. Tá. Tá? Entendi. Tá, ok, obrigada. Então, a gente pode propagar via semente ou parte vegetativa. A parte vegetativa pode ser caule, folha, raiz, estolão, tubérculo, bulbo. Então, plantas com rizoma e bulbo são muito boas para propagação vegetativa. Eu, particularmente, gosto de propagar por bulbo, plantas que propagam por bulbo, que elas pegam muito mais facilmente que você com semente. Pelo menos comercialmente é interessante. Professor, posso perguntar de novo? Pode, estamos aqui para isso. Por exemplo, a reprodução por bulbo, normalmente, pelo pouco que eu já mexi com bulbo, normalmente o bulbo tem aquela parte de dormência, não é isso? Sim. Todos têm esse processo de dormência? Não, nem todos têm. Nem todos têm. Então, assim, a reprodução por bulbo, ela pode ser, por exemplo, se tiver bulbo, não quer dizer que vai ter dormência, então, porque não. Eu conheci como toda semente, todo bulbo, por exemplo, minha mãe gosta muito de dália, e às vezes eu tive muito problema de reproduzir dália por conta disso, porque ela não
eu plantava e ela parece que estava dormindo, não saía. Pode ser que ela demore a dar. Por exemplo, hoje eu tenho dália lá na roça e que ela produz bem. Eu levei, ela demorou realmente a dar. E aí nós estamos repropagando ela lá. Como é que é, Acácio? Fala aí para nós aí. Eu quero ganhar dinheiro aí com isso aí que você está vendendo também. Aí, esse lá eu consegui propagar, então agora tá bem bacana lá com elas, entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, eu comprei um agora, esqueci o nome de uma que eu comprei recente, plantei lá, não deu também, sabe? Entendi. Mas já estava próximo o período de vencimento do bulbo, e ele não deu. E eu acredito que possa ter sido isso, mas pode ser dormência também. Eu nem li se é que ela tem, que eu não me recordo todas que tem, que não tem. Então, é interessante, se vocês forem comprar, ver se tem dormência, que às vezes tem, às vezes é só às vezes um esfregão, um amasso, um corte pequeno, são formas que eu vou falar também, de quebrar a dormência no caso de bulbo ou de outras espécies. Por exemplo, você pode colocá-la algumas espécies no escuro durante um tempo, para ela poder... Então, você enrola, por exemplo, um papel laminado para ficar no escuro, para ela poder germinar, tá? Então, tem muitas espécies, por exemplo, que elas vão, às vezes, até entrar em dormência, o bulbo, porque às vezes ele fica exposto à luz. Então, a planta ela é fotopositiva negativa. O que é isso? Então, ela só vai germinar, ela só vai começar a reproduzir em ausência de luz. É porque ela vai... Na Terra não tem luz debaixo da Terra. Então, o que acontece? Ela é uma forma dela não se perder, algo que se desenvolveu, né, ao longo da história, para ela não se perder, porque se ela está fora da luz, se ela está na luz, ela não está dentro da Terra, e com isso pode ser que ela vamos dizer assim, ela lance a sua parte aérea e a parte da raiz, e ela não está no solo, e aí ela morre. Então, não é uma forma protetiva, preventiva dela, né? Então, é importante dar uma olhada. Quanto tempo esse período de validade? Depende de um para outro, mas normalmente é 1 ano. Aí, tá? Tá ok. Entendi. Tá ok, obrigada. Por nada. Bem, eu vou colocar na aula aqui. Estão conseguindo ver aí, gente? Sim. Ok. Então, hoje nós vamos falar, né? Vamos usar um tempo menor, mas a gente vai fazendo outras atividades, exercícios, atividades. Semana que vem nós vamos fazer uma atividade de propagação por estar aqui, que eu vou mostrar para vocês, vou filmar aqui em casa. A gente vai, e aí vocês vão testar em casa, tudo com material simples que a gente consegue em casa, consegue perto de casa, para vocês treinarem essa propagação, tá? Então, como eu disse, então a gente tem propagação via semente, propagação via vegetativa. Vegetativa é só por estar aqui? Não. Você tem outras propagações. Via célula, micropropagação, que nós vamos ver algumas aqui. Que aí, essa parte de propagação via célula e micropropagação já é mais complexa. Nós vamos precisar de um laboratório para fazer. Então, de um meio de cultura. O que é meio de cultura? É um meio próprio, você tem um agar
e você tem lá balanceado a quantidade de nutrientes que a planta precisa. Isso exige um estudo anterior, né, desse meio de cultura. Então, aí a planta vai produzir, muitas vezes a gente produz o que a gente chama de calo. Quem sabe eu até consigo uma aula de um colega meu lá de Bambu, ainda mais assim, acho que a gente pode conseguir. E eu até peço ele para entrar no laboratório e dar uma filmada lá para vocês. Então, produz um calo. Um calo é um crescimento desordenado das células, é como se fosse um tumor, sabe? Aquela coisa esquisita, assim, e dali você vai tirando muitos materiais. Então, às vezes, de um calo, você tira 1000 materiais de propagação. E aí é muito mais simples a propagação. Claro que é mais caro, demorada, tal, demorada sim, até ela virar plantinha, mas depois que ela virou plantinha, ela manda ver. Isso são ideal para espécies que têm dificuldade na forma de propagação. Muitas vezes ela não produz semente, e muitas vezes a propagação dela para a parte vegetativa é mais complicada, né? Então, por isso, tá? Então, o que se pode fazer, então, na propagação vegetativa? Então, pode-se fazer pela estaquia, mergulhia, enxertia. Nós vamos ver todos elas aqui. E também por estruturas especiais, como é o estolhão, bulbo, como rizoma, tubérculo e outras espécies que a gente pode propagar. E tem a micropropagação, que é aquilo que eu falei com vocês, acabei de falar agora, que é o meristema, eu pego um pedacinho da planta e põe, pode ser propagação por gemas, por embrião e por células, que é os protoplastos aí. E tem também a propagação por tecnologia de DNA recombinante, que então eu vou fazer uma transgenia de uma planta. Então, vocês podem me perguntar, Neymar, mas normalmente a planta se propaga por semente, né? Como os homens também, né? Você tem, vamos dizer assim, que a semente é o novo ser vivo. Então, junta-se o óvulo, né? Com o espermatozoide, que vai gerar um novo ser vivo, tem um embrião. A semente seria tá lá dentro o embrião. Mas por que eu consigo propagar a planta sem ser por semente? Parte do pressuposto, que é isso aqui que eu vou falar agora, que é a totipotência celular. O que é isso? Totipotência celular, que nome doido, né? É que toda célula viva é nucleada e ela é potencialmente capaz de gerar um indivíduo completo e idêntico. Então, de uma célula, eu posso gerar uma outra planta. Essa outra planta, gente, ela é igualzinha a essa planta original, que a gente chama de clonagem. Clonagem é quando eu tenho uma planta muito boa. Então, vamos supor, eu tenho várias espécies de cactos, né? Dessas várias espécies, eu pego uma espécie e eu tenho 100 indivíduos daquela espécie, daquele cactus, daquele único cactus. Entre um deles, ele é muito bom, ele cresce muito vigoroso, ele é mais alto do que os outros. Então, qual que eu quero propagar? Os que são menores ou os que são maiores? Responde aí para mim. Claro que depende do meu interesse. Vamos supor que o meu interesse é um cacto, vai crescer no jardim, vai ficar grande. Qual que eu vou clonar? Os pequenos ou esse grande? Alguém aí responde aí para mim, por favor. Vê se vocês estão prestando atenção. Hein, eu gente? Clonaria o grande. Exatamente. Eu clonaria o grande. Exatamente. Então, eu quero cacto grande. Da onde eu vou pegar a célula ou um pedaço para pegar? Não dos outros pequenos. Então, a propagação vegetativa ela é interessante por causa disso. Primeiro, eu escolho qual indivíduo eu quero. Da semente também tem jeito de fazer isso. Então, vamos supor que eu tenho um feijão lá,
e eu tenho vamos botar 1.000 pés de feijão. Produziu vagem demais, né? Produziu, quantas outras produziram 10, 20 vagens, essa produziu 100 vagens. Então, eu vou pegar a semente dessa, que eu tenho mais chance de ser igual àquela. A semente não me dá garantia de que os filhos daquele feijão vai produzir igual. Mas se eu pegar a célula daquele feijão, é garantia que vão produzir igual. Tá entendendo? Vamos pôr uma manga. Eu tenho uma manga ubá num terreno, vamos supor que eu tenho 10 pés de manga ubá no meu terreno. Tem um pé de manga ubá lá que produz manga, que é uma beleza. Eu quero pegar daquele pé, eu posso pegar a semente daquele pé, daquela manga ubá. Eu não tenho total garantia que aquela semente vai ser produtiva. Por quê? Quem poderia me falar qual o motivo que não vai me dar a garantia que ela vai ser produtiva? Hein, gente? Vou dar um exemplo. Minha filha, todo mundo achava que ela ia sair uma coisa esquisita. Por quê? Porque eu sou esquisito e a mãe dela é muito bonita, tudo mais. Juntando, né? E essa é uma coisa bonita, esquisita. Mas deu a sorte de sair ela muito bonita também. Entendeu? Puxou a mãe. Mas poderia sair feia igual a mim. Entendeu? Mas puxou a mãe, graças a Deus, né? Deus é bom, Deus é pai e tal. Mas poderia ter saído. Mas por quê? Poderia ter saído bonita ou feia? Porque você tem aí os dois genes, entende? Você tem o gene da mãe, você tem o gene do pai. A mesma coisa da manga lá. Você vai ter o pólen de uma planta, né? Você vai ter o óvulo de outra planta. Esse pólen de uma planta pode ser de uma planta de baixa produtividade. E aí não dá garantia que a semente vai ser de alta produtividade. Agora, se eu pegar uma estaca dessa manga, é 100% de garantia que ela vai ser produtiva. Por quê, gente? Por que vocês acham que é? Alguém pode me responder isso? Eu vou até voltar aqui, ó. Hein, gente? Alguém poderia me responder? Por quê? Hein, gente? Alguém, por favor. Então, quando eu tenho a semente, se eu pegar uma semente de uma manga muito produtiva, como eu disse para vocês, eu não tenho garantia que essa semente vai dar uma manga produtiva. Por quê? Porque ela tem junção de dois genes, certo? De uma planta, de outra planta. E ali vai ter mistura genética ali, né, que vai cruzar. Não é assim, por exemplo, como eu disse, juntou eu feio com minha esposa bonita, poderia ter dado uma filha feia, parecida comigo, mas deu uma filha bonita, parecida com a mãe, entendeu? Quando eu pego a semente, é isso. Agora, se eu pego uma planta e não pego, eu vou propagar ela não pela semente, mas eu vou propagar ela pelo caule, pela raiz, ou pela folha, a chance desse clone, por isso fala clone, é igualzinho, vocês viram que a novela Clone? Vocês são novos, nem tem gente velha igual eu aqui também que lembra daquela novela. Lembra, gente, daquela novela Clone? O clone é igualzinho ao outro, né? O clone é igualzinho ao outro. Então, quer dizer, aquela planta vai ser igualzinha a que deu origem a ela, ou que tirou parte dela. Então, ela vai ser produtiva também. Então, se vocês forem um dia trabalhar no viveiro, por exemplo, ao invés de vocês pegarem sementes de rosa do deserto,
que podem sair rosa dos desertos fracas, que morram, vocês vão pegar estaca de rosa do deserto, que é daquela planta que você tem lá, bonita, forte, vigorosa. Eu vou tirar dessa aqui, para que eu possa plantar mudas para eu vender para meus clientes. Entendeu? Porque se você pegar da semente, não quer dizer que a planta vai ser vigorosa, que a planta vai ser bonita. Então, você pegar da parte vegetativa, que é garantia de ser igual. Por que é garantia de ser igual? O DNA que está ali na mãe é igualzinho o DNA que vai estar na filha propagada, igualzinho. Por quê? Não houve cruzamento, né? Não houve junção genética de duas plantas. Pode ver pequena alteração, mas muito pequena pode ter. Muito raro ter uma mutação, né? Porque o código genético é o mesmo. O mesmo código genético que está na folha, que está no caule, é o mesmo. Tá certo? Que está ali dentro da célula. Então, possivelmente, a planta vai ser igualzinha àquela. Por isso que se chama totipotente. Cada célula tem o DNA ali dentro, que pode dar uma nova, não uma nova espécie, mas um novo ser vivo, uma nova planta, nesse caso. Como a Dolly lá, né, aquela ovelha que foi clonada. Então, você tem... Professor. Fala, Ana. Até por aqui eu sou aborrecida. Deixa eu te perguntar. Por quê? Por exemplo, até aqui eu sou perguntadeira, mesmo. Ai, que coisa ótima, Ana. Fico super feliz. Aqui, por exemplo, quando a gente pega uma semente e planta, e aí não nasce nunca, que eles falam que a semente é tipo semente seca, ou é semente macho, ou alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, quando a gente compra uma fruta no supermercado, aí a gente leva para casa e quer reproduzir, mas não consegue por semente, porque eles falam que a semente foi, como que fala? Esterilizada. Existe isso mesmo? Semente existe, tipo, semente tipo estéril? Como que é? Existe sim. Algumas espécies comerciais, elas são produzidas exatamente para você não conseguir pegar a semente dela. Por exemplo, milho, soja transgênica. O produtor, o que acontece? A empresa quer que o produtor fique sempre na mão dela, entendeu? Então, vamos supor, a soja transgênica é um exemplo desse, a soja Roundup Ready. É uma soja que eles fizeram a soja e colocaram um gene nela, chama Exterminator. Ela não consegue a semente produzir. Você vai plantar aquela primeira soja, ela vai produzir semente, aquela semente da soja vai servir para alimentar animal, para tirar o óleo de soja, farelo de soja, etc. Mas se você usar ela para plantar, não. Algumas são naturais, assim, não são comercialmente com essa intenção. Algumas espécies são naturais. Ela só vai conseguir a primeira semente dar, depois as sementes dela serão estéreis. O que quer dizer isso também? Senão você não tem um pólen viável, você não tem um núcleo viável ali, né? Que vai polinizar, vai ter a semente, mas ela muitas vezes não vai ter o embrião, ou o embrião dela vai ser morto, vai estar impotente, capaz que acontece isso nos animais também, né? Acaba às vezes uma mãe abortando, né? Um caso de, por exemplo, ter o cruzamento, ter lá o embrião e isso não desenvolver. Então, acontece, né? Claro que não são todas, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de pegar, faço um tantão de muda de mamão, a maioria delas morrem. E quando morrem, não produz o mamão igual eu quero. Por quê?
Eu comprei queimamão docinho, gostoso, caramba, no supermercado. Eu planto, faço a muda dele aqui em casa, levo para a roça, chega queimamão todo esquisito, enrugado, feio. Por quê? Por causa dessa variação genética. Ele cruzou com outra espécie, possivelmente. Mesmo que tenha cruzado com uma espécie excelente, não quer dizer que vai dar igual. Por exemplo, minha esposa tem olho verde, eu tenho olho castanho, minha menina tem olho azul. Todo mundo fala que é o Ricardão. Todo mundo fala que é o Ricardão. Mas meu pai tinha olho claro. O professor, cuidado, hein? O nosso professor anterior chamava Ricardão e tinha um olho verde, não tinha, não. Mas meu pai tinha olho claro, entendeu? Então, eu carrego esse gene. Esse gene foi passado para ela. Que para alguns é um gene positivo, é um gene bacana, etc. Mas, por exemplo, ela tem um gene negativo, ela é brava pra caramba. Minha avó era brava demais, então recebeu o gene lá da minha avó. Eu também não sou manso, não, mas não era igual a minha avó, que matava, dava tiro, etc. Né? Então, minha filha recebeu esse gene já negativo, tem os genes positivos e tem gene negativo. Então, é isso que acontece. Às vezes a gente tem lá uma espécie, a gente pega a semente, planta, chega lá, não dá o que a gente quer. Aí é isso que acontece. Por isso, se eu for pegar, né, uma raiz ou uma folha, aí, ó, tá vendo a Aline falando? Meu filho é daltônico. E veio do gene, né, da sua mãe, Aline. Deixa eu voltar aqui. Para eu ver que foi rápido. O avô materno também era, o avô dele era. Então, é isso, né? É a genética que a gente carrega, as coisas boas, coisa ruim, e a mesma coisa nas plantas, né? Aí você dá o azar da planta não ser aquilo. E tem a questão de mutação. Você sabia que a laranja Bahia é uma mutação? O que é mutação? Ela não existia antes. Uma semente, uma planta lá, resolveu ter uma mutação genética, uma alteração genética, e que saiu a laranja Bahia. Né? Se fosse fazer aquele cruzamento normal, não ia acontecer. Houve uma alteração genética, que tem vários fatores que isso pode acontecer, que não é o caso agora. Bem, então vamos continuar aqui a nossa aula, retornando aqui. Então, eu estava falando, então, dessa questão da célula nucleada e que pode dar generar um indivíduo completo, idêntico, igual àquela, que é a clonagem, que nada que nós vamos fazer, e que vocês fazem, né? A Rosinha, acho que ela está aí, que é uma ladra de muda de planta na rua. Nada mais que a Rosinha faz é isso aqui, ela faz clonagem. Ela pega a mudinha lá na rua, leva para casa e propaga. Isso é uma clonagem. Ela está pegando uma planta igual àquela. Brincadeira, viu, Rosinha? Então, a gente vê isso na agricultura antiga, né? Já é histórico, isso não é de agora. A gente vê isso na videira, na oliveira, na figueira, né? O que é clone? É uma população de plantas com a mesma base genética resultante de uma única planta. Então, por exemplo, eu plantei clone de eucalipto na roça. Então, todos aqueles eucaliptos ali, eles vieram de uma única planta. Tá entendendo? Eles são iguaizinhos, mas por que diferencia? Tem outros fatores externos que vão fazer eles ficarem diferentes, né? Mas por que isso é importante, Neymar? Eu pegar clone? Eu não quero uniformidade? Se eu não quero uniformidade, tudo bem. Mas eu quero, por exemplo, ao plantar um laranjal, que as laranjas sejam todas parecidas, produtivas, que produzem as mesmas laranjas. Ao plantar um eucaliptal, eu quero que todos cresçam do mesmo porte, mesmo tamanho. Às vezes,
para a gente plantar, então, por exemplo, um clorofito num jardim, na paisagem, eu quero que todos eles sejam uniformes para fazer a forração do solo. Eu não quero que um fique miudinho, outro grandão, outro mais ou menos. Então, isso facilita a vida. Aí, ó, a laranja Bahia, aí, é uma espécie sem sementes, tá? Que ela veio de uma mutação, tá? Ela veio da mutação na própria planta. E ela produziu laranja que eram sem sementes, ou laranja com sementes inviáveis, sementes que não dão, que não produzem. Então, a gente tem clones super antigos, de 2.000 anos atrás. Não é a clonagem, não é de agora, não. Por exemplo, as uvas Thompson, elas são de 2.000 anos atrás. Então, praticamente, aquela uva lá que Jesus tomou vinho, Jesus tomou um vinho bom lá, um Cabernet Sauvignon, foi talvez a mesma mãe que está aqui hoje. É difícil saber isso, mas pode ser a mesma mãe que estava lá, a mesma, igualzinho, genética igual, que está produzindo a uva aqui hoje. Então, você tem, por exemplo, a caso da pera, da maçã delicious. Então, agora, o que um outro fator interessante que é bom a clonagem também, sabe o que é? É a redução da juvenilidade. O que é isso? O clone, né? A planta, eu já vou pegar ela maior, tá entendendo? Ela vai crescer mais rápido, ela não vai passar por todo aquele processo de germinação, a plantinha, por exemplo, eu estava com 2 abacates aqui em casa, nesse período. Um de semente e um clonado. O clonado eu já levei para a roça, já vou plantar ele agora em outubro. Ele está enorme. Ele está com 1,5 m já. E vou plantar ele agora. Eu peguei, ele estava no início da pandemia, ele devia estar com 30 centímetros, já está com 1,5 m. Tá entendendo? E o que eu plantei de semente está esmirradinho ali ainda. E estou quase achando que ele vai morrer. Então, plantei num vaso grande, num negócio grande, para depois passar para lá. Vou cuidando dele, falei, vou cuidando dele para chegar o período da chuva eu plantar esse abacate. E ele está bem devagar. Então, o clone, ele diminui essa juvenilidade. Pode acontecer de algumas espécies, também diminuir o período de vida, entendeu? O que aconteceu? Ele foi muito rápido, ele cresceu muito rápido, e com isso, o período de produção dele é menor. Acontece isso no café. Então, o café chega um período que você vai ter que trocar todo tipo de café, porque a semente, a produção vai parar, certo? Então, com as sementes, o risco é menor disso. Então, você tem benefícios com a clonagem, também tem coisa ruim. Nem tudo é bom, não, né? Então, você tem coisa boa e coisa ruim na clonagem, e coisas boas e coisas ruins nas sementes, na produção, na reprodução por semente, tá entendendo? Mas, em geral, se vocês futuramente forem mexer um viveiro, ou vocês forem comprar mudas para fazer um jardim, sempre busquem mudas propagação vegetativa ou assexuada, que não foram produzidas por sementes. Talvez na hora de comprar você falar isso, eu não quero mudas que sejam assexuadas. O que o cara, você está doido? Vem com negócio de sexo aqui pro meu lado? Então, não vai entender. Então, você vai dizer, não quero muda de sementes, né? Então, por quê? Eu quero uma muda com padrão uniforme, etc. Então, mas pode ser que você queira muda de semente, exatamente porque você quer uma variabilidade. Então, às vezes, por exemplo, no caso de orquídea, né? Às vezes você quer uma orquídea diferente, e pode ser que a semente da orquídea vá dar uma espécie nova, uma espécie diferente, porque houve um cruzamento ali, entendeu?
Então, o seu interesse é esse, é uma espécie nova, é uma flor colorida, diferente, com umas pintinhas, etc., diferentes. Eu tinha lá em Viçosa um professor que fazia esse cruzamento, um professor super famoso no mundo inteiro, até para a área de adubação com fósforo. Mas ele usava esse cruzamento de orquídeas para produzir espécies. Então, ele tem até espécies novas com o nome das filhas dele, que ele colocou, que ele conseguiu. Vocês podem até fazer isso em casa também. Hoje está fácil aí na internet para ver como é que faz isso. Bem, então, a variabilidade entre clones. O que vai acontecer? O clone vai ter variabilidade entre eles, variação entre eles? Sim, de ambiente. Então, um clone que eu planto numa certa altitude, num certo clima, vai dar uma variação, né, na planta. Na idade, então, por exemplo, eu tenho clones que agora que eu estou propagando, outros mais para frente. Então, as condições fisiológicas, então, às vezes eu não ofereço a condição de nutriente, condição de luz solar, condição de água igual, vai ter variação? Claro que vai, né? Quer dizer que ele vai ser 100% igual. Eu não molhei igual o outro, eu não adubei igual o outro. Vai ter uma variação no desenvolvimento da planta, na característica da planta, na produção do fruto da planta. Ah, mas aquele mamão que você falou, que por propagação vegetativa, você falou que ele ia ser gostoso. Pô, você molhou, você irrigou, você adubou, né? Você deu as condições favoráveis a ele. Então, pode ser isso. Não quer dizer que a variação seja devido a esses outros motivos, né? Não perpetuadas com a propagação vegetativa. Então, a variabilidade, elas não vão ter problema com a propagação vegetativa. Variação genética. Ocorre variação genética? Ocorre. Normalmente, quando são mutações, mas é caso raro, tá? Caso raro. Variação epigenética, tá? Então, pode ser que um gene que estava naquela planta, ele não expresse da mesma forma. Como eu vou explicar isso? A gente tem colorações diferentes, no caso de um olho azul. Não é? O mesmo azul não é igual para todas as pessoas, ele expressa de maneira diferente. Então, o clone, ele pode se expressar também, mesmo sendo igual, ele pode expressar, às vezes, de forma um pouco diferente, os frutos. Como você não tem fruto sempre do mesmo tamanho, então, em geral, é bem próximo de um clone, mas você pode ter fruto menor, maior, tá? Então, isso é muito devido à questão própria genética também, das estruturas das proteínas, e etc. Tá? O que é variantes, tá? E o que é novas cultivares? Uma coisa, variantes é um clone e que houve uma variação nele, uma variação genética, houve uma mutação ou variou. Novas cultivares, o que é isso? Novas cultivares. Novas cultivares é o caso, por exemplo, da laranja Bahia, e que ela houve uma mutação, e dali eu consegui tirar uma outra, cultivar uma outra variedade de laranja, tá? Ou novas cultivares também, que aí é o caso já de sementes, é eu cruzar plantas da mesma espécie, mas variáveis diferentes, características diferentes, para eu chegar em algo que eu queira. Então, por exemplo, eu quero uma planta, eu quero um feijão da cor do carioquinha e que produz, que seja resistência a tal doença. Então, eu vou e cruzo eles e eu vou ter uma nova cultivar, tá certo? Então, essa totipotência, tá? Ela pode, na verdade, um dos motivos dela é porque nós temos, que a gente chama
na condição meristemática. O que é meristema? Meristemas são umas células... deixa eu sair aqui. Então, meristema vão ser umas células, pegar o quadro aqui. Então, vão ser umas células que eu vou ter, então, por exemplo, uma planta aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui um meristema, que chama aqui meristema apical, que é ali onde tem umas células meristemáticas que elas se multiplicam, que são células que multiplicam muito, 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 para a planta crescer. Tá? Então, eu tenho aqui meristema. Eu tenho aqui, também na geminha aqui, meristema. Eu tenho meristema na raiz, na ponta da raiz também. Então, são locais interessantes, se eu for fazer cultivo de célula, de eu retirar desses locais, essas células, que elas serão mais fáceis de reproduzir. Como eu for fazer estaca, por exemplo, se eu for fazer estaca, é interessante eu ter um meristema desse. Então, por exemplo, se eu for fazer a estaca dessa planta aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho um meristema, aqui eu tenho outro meristema, aqui eu tenho outro, tá? Que seria aquela geminha. Então, onde que eu vou cortar essa planta? Então, eu vou cortar ela aqui, vou cortar ela aqui, ó. Eu vou cortar ela aqui, vou cortar ela aqui. Porque aqui eu tenho um meristema, que vai ser aquelas células que dividem rapidamente e que vai, na hora que eu tirar ela aqui, essa estaquinha aqui, ó, uma folha, rapidamente ela vai gerar aqui uma outra folhinha ou uma outra caule e ela vai começar a crescer aqui, certo? Então, meristemas são essas partes de células que são mais potentes para desenvolverem, multiplicarem, gerarem e crescer a planta, contribuir para que ela cresça. Voltando lá. Bem, um exemplo disso, a gente tem as raízes adventícias também, que tem origem diferente observada durante a embriogênese, que são esporas, tipo o milho, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, figueira de bengala, rizoma, bulbos, que são extremamente totipotentes. Por isso que eu falei com vocês que eles são excelentes na propagação, sabe? São excelentes na propagação. Então, a cicatrização disso aqui, o que é isso, cicatrização? Então, eu vou fazer esse corte, tá? Então, esse corte que eu vou estar fazendo, ele vai cicatrizar depois para produzir a estaca. Então, vai ter um corte que vai cicatrizar ali. Então, vai ali naquele lugar que eu cortei, por exemplo, vai ali formar um calo, muitas vezes, e vai crescer uma raiz, ou ali vai formar uma placa necrótica, uma cortiça, uma suberina, ou uma goma, para cicatrizar aquele processo ali. E as células próximo ao câmbio e floema, que eu vou mostrar agora, vocês já estudaram isso mais para trás aí, sobre floema, iniciou a divisão originando o primórdio radicular. Vou ver se está no próximo slide. Então, isso aqui, algumas raízes adventícias, que elas são interessantes para a propagação da espécie vegetativa, tá? Raízes que são raízes tipo um suporte à outra. Então, o que é esse meristema? Vou voltar aqui de novo.
Então, o que é esse meristema? Falei desse meristema, o que é esse floema? Então, no caule, ou na raiz, a gente tem camadas que formam o caule e formam a raiz. Então, a gente tem uma camada aqui, ó, que chama xilema, que é uma camada externa. E a gente tem uma outra camada aqui, que chama floema. Que essa camada aqui, floema, é que vai vir uma nova raiz. Se eu pegar uma estaca, é ela que vai vir uma raiz dali. Como eu cortei aquele material, o floema ali dentro, né, ele vai ficar exposto. E ele vai formar a raiz ali. E para ele formar a raiz, eu preciso colocá-lo numa posição correta. Eu vou ter que colocar ele nessa posição. Eu não posso colocar deitada. Pode colocar deitada? Pode até acontecer de ter. Então, eu vou colocar nessa posição, né? As folhas vão ter que ficar para cima, igual eu estiver plantando, para entender que ele vai ter que formar a raiz para baixo. A partir daquele momento ali, ele vai formar a raiz para baixo, na hora que eu cortar aquele estaca e colocar no solo. E vai ter que ficar no solo, ou em algum lugar escuro, porque uma raiz não fica dentro do solo. É claro que tem espécies que não, nem mas tem orquídea que fica sem solo, tudo bem, tem espécies assim. Mas